Boa noite, traders. Sejam bem-vindos ao nosso fechamento de mercado do dia 13 de maio. Vamos fazer o estudo para o mercado de amanhã também. Então vamos começar falando um pouquinho aqui, do fechamento dos ativos que a gente tem aqui. O índice fechou em 0,88 de alta, o dólar praticamente no 0 a 0, ok? Algumas ações que compõem aqui o índice fecharam em alta também. Então vamos começar aqui falando um pouquinho do gráfico, os movimentos que o índice fez hoje. Como vocês podem reparar aqui, eu deixei demarcado essa linha que eu comentei com vocês no fechamento de ontem, tá? Então eu utilizei elas para fazer algumas entradas estas que eu fiz ao vivo no YouTube. Então quem quiser dar uma olhadinha ali no canal, que eu deixei gravado as operações que eu fiz, beleza? O que basicamente eu enxerguei neste momento aqui, que o mercado abriu, eu comentei com vocês que se o mercado ele abrisse nessa região aqui, ou por volta dessas regiões de preço aqui, eu iria pensar em compra, né? Só que o mercado ele abriu basicamente no fechamento. Então ele não rompeu, ele não fez esse movimento aqui, ele não abriu com o gap de baixa e também não abriu com gap de alta, ele abriu praticamente no preço aqui que ele fechou. Então, a gente tem que pensar o seguinte, bom, se ele abriu aqui, ele não rompeu para baixo, ele não fez nenhum gap para cima, ele pode recuperar esse movimento, pode chegar nessa faixa aqui, de preço que eu tinha demarcado para vocês, que é a resistência, e defender essa região, tá? Então, tudo pode acontecer dentro destas regiões aqui, correto? Então, o que eu fiz? Eu fiz de início, para fazer um teste de mercado, eu fiz uma venda nessa região, consegui pegar 100 pontos. Então, eu vendi aqui, consegui sair, o mercado logo depois ele já rompeu aí para cima, tá? Então, consegui pegar bem na hora, sair também. Minha segunda operação foi uma compra nessa região, então eu deduzi que o mercado ele era comprador neste momento e iria buscar essas regiões de resistência. Então, consegui pegar uma boa compra também, ok? No ao vivo que eu fiz ali no YouTube, eu fiz uma venda nessa região aqui, exatamente aqui. Então, como eu estava alguns pontos para frente e o mercado ele fez essa defesa aqui, mas já estava engatilhando aqui, um possível pivô de alta, né, nessa região. Ele fez esse movimento aqui, rompeu o topo. Ele poderia ter voltado aqui e continuado o movimento de alta, né? Então, o que eu fiz? Eu estava vendido. Eu preferi zerar a minha operação no prejuízo e já entrar comprado, tá? Mas o mercado ele veio e fez esse movimento aqui todo na minha cara, certo? Então, consegui ainda segurar a operação, consegui sair no gain ainda, mas enfim, são situações que o mercado faz, às vezes tu compra, o mercado ele cai, às vezes tu vende, o mercado ele sobe, a gente nunca sabe o que ele vai fazer. Se a gente reparar aqui, mais um período da tarde, por volta aí das 1h40, 2 horas, o mercado ele fez essa retração, tá? Então esse movimento de alta que ele fez aqui, um pullback, que poderia ser na compra. Quem pegou uma compra aqui nessa região, pegou uma compra muito boa, tá? Ele fez esse movimento aqui, e ele fez um falso rompimento nessa região. Então quem esperava que ele fosse continuar subindo aqui, ele voltou todo esse movimento aqui e foi rompendo aí os suportes, tá? E depois mais no finalzinho do dia aqui, ele fez esse outro movimento de alta e continua aí dentro dessa região aqui, tá? Até eu comentei que ele poderia fazer essa possível figura aqui, tá? Ele fez isso, chegou aqui, ele poderia fazer este movimento que é o COI, né? Que a gente conhece como ombro, cabeça, ombro invertido, né? Então, esse movimento aqui, essa figura, ela representa uma reversão no movimento, tá bom? Então, ele estava se desenhando para essa figura, mas, que nem eu comentei ali, ele fez esse falso rompimento aqui e fez essa queda, tá certo?
Então, provavelmente, depois de uma grande movimentação, existe uma grande consolidação. Ele pode ficar consolidado aqui, depois desse movimento de quase, vamos ver aqui quantos pontos que ele fez, quase aí 3.500 pontos. Então, esse movimento todo de queda que ele fez, ele pode ficar consolidado para poder voltar a cair, tá? A gente dá um zoom out aqui, ele pode continuar caindo. Então, ele fez esse movimento de queda aqui, pode ficar consolidado nesta região aqui e continuar caindo, certo? Só o futuro nos dirá, ok? Então, a gente já comentou o que o mercado fez hoje, vamos fazer o estudo para amanhã. Vamos começar aqui já demarcando alguns pontos de referência que eu gosto bastante. Então, a gente tem aqui esses novos pontos. Eu posso também fazer esse outro ponto aqui, correto? Ó, vou deixar ele mais aqui. O mercado fechou exatamente nessa região aqui, ó. Ó, ele fechou aqui, correto? Ele pode ficar brigando aqui, ó, nessa resistência, pode chegar aqui e ficar brigando nesse suporte aqui. Ele pode fazer exatamente o que ele fez ontem, tá? Abrir no fechamento, correto? E chegar aqui na resistência e brigar aqui na resistência, ó. Pode fazer também um falso rompimento. Então, tu pensa que ele vai fazer um pullback aqui, um pivô de alta aqui, ó, para fazer esse movimento, e ele acaba fazendo isso aqui, ó, voltando aqui. Então, ele pode fazer exatamente a mesma movimentação que ele fez hoje. Então, vamos prestar bastante atenção nisso. Se ele chegar aqui nessa região aqui, ó, a gente pode tentar fazer uma venda e segurar um pouco de pontos a mais, né? Então, 300, 400 pontos, dependendo aí do gerenciamento de cada um, tá? Porque ele pode fazer esse falso rompimento que nem eu mencionei. E aqui, ó, quando ele chegar aqui também, tenta fazer algumas compras nessa região aqui, tá? Sabendo que ele pode defender, correto? Então, não tem muito o que fazer, é basicamente isso que a gente tem. Mercado chegando aqui, a gente tenta fazer algumas vendas e aqui algumas compras aqui nessa região. E ele rompendo aí, mostrando força, né? Compradora, rompendo, vamos supor que ele rompa aqui, ó, e já continue rompendo aqui, ó, o topo, então é compra, né? Vai buscar essas regiões aqui mais acima aqui. E o mesmo na situação aqui da venda.